O milagre que mudou a vida de Ricardo. Ricardo sempre foi um homem trabalhador. Desde jovem, aprenderá com o pai que o suor da testa era o caminho para sustentar a família. Casou-se com Ana, uma mulher doce e dedicada, e juntos tiveram 2 filhos, Pedro, de 8 anos, e Maria, de 5. A vida não era fácil, mas eles se viravam. Até que, de uma hora para outra, tudo desmoronou. Ana começou a sentir dores fortes no estômago. No início, achou que era apenas indigestão, mas as dores pioraram, e ela começou a emagrecer rápido. O médico deu o diagnóstico: câncer no estômago, em estágio avançado. Ricardo sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Como iria pagar o tratamento? Como iria criar os filhos sozinho? As contas se acumulavam, e a cada quimioterapia, Ana ficava mais fraca. As noites eram de choro silencioso, enquanto as crianças dormiam no quarto ao lado. Foi numa tarde de desespero que Ricardo encontrou um folheto no ponto de ônibus. Era um convite para um culto na Congregação Cristã no Brasil. Ele já tinha ouvido falar daquela igreja, pessoas simples, que não usavam instrumentos nos hinos, que viviam com humildade e fé. Não tinha nada a perder. No domingo seguinte, entrou na pequena sala de reuniões, com bancos de madeira enfileirados e irmãos vestidos com modéstia. As irmãs usavam saias longas e lenços na cabeça, os irmãos, camisas sociais e gravatas. Não havia banda, nem telão, nem palmas. Só vozes unidas cantando hinos antigos, como a Jesus, amigo fiel e a Deus é amor. O ancião, um homem de cabelos brancos e voz serena, dirigia a reunião com uma Bíblia na mão. Ricardo sentiu algo diferente ali. Não era emoção barata, nem show. Era paz. Quando o ancião pediu para que quem tivesse um pedido de oração se levantasse, ele hesitou. Mas então, como se uma força o empurrasse, ele se pôs de pé. Com a voz embargada, contou sobre Ana, sobre o câncer, sobre o medo de perdê-la. Os irmãos não fizeram alarde, não gritaram. Apenas baixaram a cabeça e oraram, em silêncio primeiro, depois em voz alta, cada um clamando a Deus como se fosse por um familiar. Uma irmã mais velha, chamada Dona Marta, se aproximou e colocou a mão no ombro dele. Irmão, Deus ouve. Ele não desampara os seus. Nos dias seguintes, Ricardo voltou. Não por obrigação, mas porque sentia que ali havia algo real. Os irmãos não prometiam cura fácil, não falavam em prosperidade material, falavam em confiar em Deus e entregar os fardos a Ele. Ana, mesmo fraca, começou a acompanhá-lo. As crianças foram recebidas com carinho pelas irmãs, que lhes davam balas e contavam histórias bíblicas. Uma noite, depois de mais uma sessão de quimioterapia, Ana piorou. A dor era insuportável, e os médicos disseram que não havia mais o que fazer. Ricardo, desesperado, ligou para o ancião. Em menos de uma hora, uma pequena multidão de irmãos estava na porta de sua casa. Não trouxeram flores nem presentes. Trouxeram oração. Entraram no quartinho simples onde Ana jazia, pálida e ofegante, e se ajoelharam ao redor da cama. O ancião leu Salmos 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Depois, todos oraram, uns chorando, outros com voz firme. Ricardo segurou a mão de Ana e suplicou: Senhor, se for da tua vontade, cura-a. Mas se não for, dá-me forças para aceitar. O que aconteceu depois, Ricardo nunca soube explicar. Ana adormeceu naquela noite, e quando acordou pela manhã, a dor havia diminuído. Não completamente, mas o suficiente para que ela conseguisse se levantar. Os médicos, surpresos, marcaram novos exames. Uma semana depois, os resultados vieram: o tumor havia regredido de forma inexplicável. Não era remissão completa, mas era uma chance. Ana ainda precisaria de tratamento, mas agora havia esperança. O milagre não foi apenas físico. Ricardo viu sua fé nascer como uma planta que rompe o asfalto. Ele e Ana foram batizados nas águas, numa cerimônia simples, como tudo na CCB, a piscina de alvenaria, as mãos do ancião sobre suas cabeças, as palavras em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando participaram da Santa Ceia pela primeira vez, comendo o pão e bebendo do cálice, Ricardo sentiu que aquilo não era só um símbolo. Era uma promessa. Anos se passaram. Ana se curou completamente.
Ricardo se tornou um irmão ativo na igreja, sempre pronto a ajudar. As crianças cresceram no caminho do Senhor. E toda vez que Ricardo olhava para trás, via como Deus havia agido não com estrondo, mas com silêncio. Não com espetáculo, mas com simplicidade. A lição que ele aprendeu e que agora compartilhava com outros era esta: Deus não precisa de muita coisa para fazer um milagre. Ele só precisa de um coração que confia. Às vezes, a resposta não vem como a gente quer, mas vem como a gente precisa. E na congregação cristã, aprendi que a fé não é sobre ter tudo resolvido, é sobre saber que, mesmo quando nada faz sentido, Ele está no controle. Até hoje, quando Ricardo canta os hinos sem acompanhamento, quando ouve o ancião ler a palavra, quando vê os irmãos se ajoelhando em oração, ele se lembra daquele vale escuro. E sorri, porque sabe que não estava sozinho. Nunca esteve. Ricardo nunca imaginou que sua história iria tocar tantas vidas. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Depois de compartilhar seu testemunho na igreja, irmãos que antes só o viam como um homem quieto e reservado começaram a se aproximar. Muitos traziam suas próprias lutas, suas próprias noites sem dormir, seus próprios vales escuros. E ele, que já tinha sido aquele homem quebrado, agora podia estender a mão e dizer: eu entendo. Mas Deus é maior. Um dia, uma irmã chamada Marisa, que lutava contra uma doença crônica, procurou Ricardo depois do culto. Com lágrimas nos olhos, ela contou que os médicos não davam mais esperança. Irmão, o Senhor falou que Deus não precisa de muito para fazer um milagre. Mas e quando a gente já não tem nem forças para acreditar? Ricardo segurou suas mãos, ainda marcadas pelo trabalho duro da vida, e respondeu com a mesma simplicidade que Deus usará com ele: então é a hora de deixarmos ele acreditar por nós. Eles se ajoelharam ali mesmo, no corredor da igreja, entre os bancos de madeira que guardavam tantas orações. Ricardo não fez um discurso bonito, não clamou com palavras rebuscadas. Só disse, com a voz embargada: Senhor, a irmã Marisa não tem mais forças. Mas o Senhor tem. Toma o controle. E assim, no silêncio daquela oração sincera, algo mudou. Nos dias seguintes, Marisa voltou ao médico para mais um exame de rotina. O resultado: a doença, que por anos havia resistido a todos os tratamentos, estava em remissão. Os médicos não tinham explicação. Mas ela tinha. E quando voltou à igreja no domingo seguinte, não foi para pedir, mas para agradecer. Naquele dia, o coro cantou um hino que falava sobre as águas turbulentas, e Ricardo, ao lado de Marisa, sentiu o coração transbordar. Não era coincidência. Era Deus, mais uma vez, mostrando que ele não desiste de ninguém. Com o tempo, Ricardo passou a ser um ponto de apoio na congregação. Não porque fosse um grande pregador ou um líder carismático, mas porque carregava algo que muitos buscavam: a certeza de que Deus ouve até o suspiro mais fraco. Ele começou a visitar os enfermos, a orar com os desanimados, a levar a palavra para quem estava prestes a desistir. E em cada história que ele via se transformar, reconhecia o mesmo Deus que o tinha levantado do chão. Um domingo, durante o culto, o ancião fez um pedido especial: irmãos, hoje vamos orar por aqueles que estão passando por provações. Que o Senhor nos dê a mesma fé do irmão Ricardo, que não desistiu mesmo quando tudo parecia perdido. E ali, entre lágrimas e aleluias, Ricardo entendeu que seu milagre não era só para ele. Era uma semente. Uma prova de que, quando a gente confia, Deus não só muda a nossa história, como usa ela para mudar a de outros. Hoje, anos depois daquele vale escuro, Ricardo ainda frequenta a mesma igreja, ainda senta nos mesmos bancos, ainda canta os mesmos hinos. Mas agora, quando olha para trás, não vê só a sua própria jornada. Vê uma fileira de pessoas que, como ele, descobriram que a fé não é sobre ter todas as respostas, mas sobre segurar a mão de quem as tem. E assim, na simplicidade de uma congregação que não busca holofotes, mas corações, o milagre continua. Não com estrondo, mas com amor. Não com espetáculo, mas com vidas transformadas. Porque no final, como Ricardo sempre diz, Deus não precisa de muito. Só de um sim. E esse sim, ele já tinha. Naquela mesma igreja, onde as paredes guardavam histórias de lágrimas e vitórias, uma mulher chamada Marisa entrou pela primeira vez com o coração pesado como chumbo.
Ela tinha ouvido falar de Ricardo, daquele homem que, depois de tanto sofrimento, agora sorria com uma paz que parecia impossível. Se Deus fez isso por ele, será que pode fazer por mim? Pensava, enquanto apertava contra o peito a carta de despedida do marido. Marisa não queria contar sua história. Não queria ser mais uma na fila dos casos impossíveis. Mas quando o pastor pediu para que quem precisasse de oração levantasse a mão, seus dedos trêmulos se ergueram sozinhos, como se algo dentro dela gritasse mais alto que o medo. Uma obreira, de nome Dona Lúcia, aquela que já tinha visto tantos milagres que nem se surpreendia mais, aproximou-se com um sorriso e uma Bíblia gasto nas mãos. Filha, Deus não olha para o tamanho do problema. Ele olha para o tamanho da sua fé. E a sua, mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda, já é suficiente. As semanas passaram, e Marisa voltou. Sempre no mesmo horário, sempre no mesmo lugar, como se aquele banco da igreja fosse um porto seguro. Ela orava, chorava, às vezes até discutia com Deus. Por que eu, Senhor? Por que agora? Mas Dona Lúcia só respondia, continue vindo. O milagre não é como a gente quer, é como Deus sabe que a gente precisa. Até que, numa tarde comum, enquanto Marisa ajudava a arrumar as cadeiras após o culto, o celular tocou. Era uma chamada desconhecida. Do outro lado, uma voz que ela não ouvia há meses: Marisa, eu não consigo tirar você da minha cabeça. Eu preciso voltar. Era o marido. Não houve explicações mágicas, não houve desculpas perfeitas. Só um homem quebrado pedindo uma chance. E uma mulher, que agora sabia que milagre não era só o marido voltar, mas ela própria ter forças para perdoar. Quando ela contou na igreja, não houve gritos de glória a Deus, estrondosos. Houve lágrimas silenciosas, abraços apertados e Dona Lúcia sussurrando: eu não falei? Deus nunca falha. E assim, como Ricardo antes dela, Marisa entrou na fileira daqueles que descobriram que a Universal não era só um lugar de pregações, mas um hospital de almas. Onde as feridas não são ignoradas, mas tratadas com a única medicina que não falha, a fé. Porque Deus não escolhe os qualificados. Ele qualifica os escolhidos. E ali, entre aqueles bancos, mais uma vida provava que, quando a gente entrega o pouco que tem, Ele devolve milagres que a gente nem sabia que precisava. Marisa voltou para casa naquela noite com o coração mais leve do que nos últimos 5 anos. O apartamento, que antes parecia uma prisão de lembranças amargas, agora respirava uma paz estranha, como se as paredes mesmas tivessem ouvido o suspiro de alívio dela. Sentou no sofá onde tantos silêncios doloridos tinham sido compartilhados e, pela primeira vez em muito tempo, não sentiu raiva. Sentiu expectativa. No dia seguinte, o telefone tocou. Era o número de Ricardo. Ela hesitou, a mão tremendo sobre o aparelho. Respirou fundo e atendeu. Marisa, a voz dele estava diferente. Não era a voz do homem que a havia magoado, mas a de alguém que também tinha sido quebrado e agora buscava colar os pedaços. Eu estive na igreja ontem à noite. Depois que você saiu, eu fiquei. E ouvi coisas que, bem, eu nunca tinha ouvido antes. Ela não interrompeu. Só escutou enquanto ele contava como, depois do culto, um obreiro tinha se aproximado e falado sobre perdão de verdade, aquele que não depende do outro mudar, mas da gente soltar o peso. Como se Deus mesmo tivesse colocado aquelas palavras na boca daquele homem simples, de camisa social amassada e Bíblia desgastada. Eu não estou pedindo para você voltar comigo agora, Ricardo continuou, e Marisa sentiu um nó na garganta. Só queria que você soubesse que, eu estou mudando. Não por você, não só por mim, mas porque eu vi que Deus não desistiu de mim. E se ele não desistiu, quem sou eu para desistir? Quando desligou, Marisa não chorou. Sorriu. Porque reconheceu naquela voz a mesma transformação que tinha sentido em si mesma, a marca de quem tinha sido tocado por algo maior. Os dias seguintes não foram fáceis. Havia ainda noites em que a solidão apertava, dúvidas que coçavam como feridas quase cicatrizadas. Mas toda vez que isso acontecia, ela lembrava das palavras de Dona Lúcia: Deus não falha, minha filha. Às vezes a gente é que demora a enxergar a mão dele mexendo nas coisas. Até que, um sábado à tarde, Marisa entrou na Universal novamente, dessa vez não arrastada pela dor, mas puxada por uma curiosidade nova. Quis saber mais. Quis viver mais.
E foi ali, entre os louvores e as orações, que ela entendeu: o milagre não tinha sido só Ricardo voltar para Deus, nem só ela conseguir perdoar. O milagre era que, no meio daqueles bancos de plástico duros, ela tinha encontrado ela mesma de novo. Uma mulher que não era mais refém do passado. Uma mulher que agora sabia que, quando Deus restaura, Ele não faz remendos. Ele faz novo. E Ricardo? Bem, Deus também estava trabalhando nele. Devagar, como quem modela o barro com mãos pacientes. Ele começou a frequentar os cultos, a servir nos trabalhos voluntários, a aprender que amor não se prova com palavras bonitas, mas com ações até as pequenas, como chegar em casa no horário ou perguntar como foi seu dia, de verdade. Até que, numa tarde chuvosa, ele apareceu na porta de Marisa. Não com flores, elas sempre souberam que gestos grandiosos não eram o forte deles, mas com um café quente e um olhar que não pedia, só oferecia. Eu sei que a gente não pode voltar no tempo. Mas se você deixar, a gente pode construir algo melhor. Com Deus no meio. Ela não respondeu na hora. Tomou o café, devagar, sentindo o calor se espalhar pelas mãos. E então, com um sorriso que nasceu de um lugar que ela nem sabia que existia, disse: Vamos ver como Deus guia. Porque agora ela tinha aprendido: milagre não é só o final feliz que a gente imagina. Milagre é o caminho. É cada passo dado com fé, cada lágrima enxugada, cada não sei como, mas vou confiar sussurrado no silêncio do altar. E naquela igreja, entre pessoas comuns como eles, Deus continuava escrevendo histórias. Não com caneta de ouro, mas com a tinta simples da obediência, do perdão e de corações que, contra todas as probabilidades, escolheram crer. Os dias seguintes não foram fáceis. As contas ainda apertavam, as lembranças do passado às vezes doíam como facas, e havia noites em que ela acordava suando, com o coração disparado, como se o medo ainda morasse dentro dela. Mas agora tinha algo que não tinha antes, um lugar para onde correr. Toda terça e sexta, eles estavam lá. Ele, com a Bíblia surrada na mão, ela, com o caderno onde anotava cada palavra do pastor que parecia falada só para ela. Não era mágica, as dívidas não sumiram da noite para o dia, as cicatrizes emocionais não desapareceram como num passe de mágica. Mas havia uma diferença: eles já não carregavam sozinhos aquele peso. Foi numa dessas noites, depois do culto, que ela viu o cartaz: Encontro de Casais Restaurando Alianças. O coração dela acelerou. Ele percebeu o olhar dela e, sem dizer nada, segurou sua mão. Não precisava de palavras. Ambos sabiam que aquilo era mais um daqueles passos que só a fé explica. O encontro não foi bonitinho como nos filmes. Houve lágrimas, silêncios pesados, confissões que doíram como arrancar um curativo de uma ferida ainda aberta. Mas também houve risos, aqueles risos que nascem quando a gente se surpreende descobrindo que, apesar de tudo, ainda há amor ali, escondido debaixo das camadas de dor. E então veio o dia em que ela entrou no altar com um papel na mão. Era a carta de perdão que tinha escrito para ele e para si mesma. Não era sobre esquecer, mas sobre soltar. Quando o pastor orou por eles, ela sentiu algo se mover dentro dela, como se uma corrente pesada estivesse se partindo. Ele chorou. Ela chorou. E a igreja inteira, sem saber dos detalhes, orou com eles, porque ali, entre aquelas quatro paredes, todos entendiam uma coisa: Deus não desiste das pessoas. As coisas começaram a mudar de forma que só quem vive pode explicar. Um amigo da igreja indicou ele para um trabalho melhor. Ela, que sempre teve jeito com as mãos, começou a fazer bolos por encomenda e, para sua surpresa, as clientes não paravam de aparecer. Não era riqueza, mas era o suficiente para respirar sem aquele nó na garganta. Até que, numa tarde de sábado, enquanto arrumavam a casa, ele encontrou uma caixa velha no fundo do armário. Dentro, fotos amareladas, bilhetes de quando eram namorados, o convite de casamento já desbotado pelo tempo. Ele olhou para ela, hesitante, como se aquilo pudesse reabrir feridas. Mas ela só sorriu e disse: A gente precisa de novas fotos. De uma nova história. E assim, sem pressa, sem forçar, eles foram reconstruindo. Não do jeito que era antes, porque algumas coisas quebradas não voltam iguais e talvez nem devam. Mas de um jeito novo, mais forte, com Deus colando os pedaços que o tempo e as escolhas erradas tinham partido.
Hoje, quando alguém pergunta como eles conseguiram, ela sempre responde a mesma coisa. Não fomos nós. Foi Deus. E uma igreja que nunca nos deixou desistir. Porque milagre, eles aprenderam, não é só a tempestade acabar. Milagre é aprender a dançar na chuva. É olhar para trás e ver que, mesmo quando tudo parecia perdido, havia uma mão segurando a sua, às vezes através de um abraço de um irmão na fé, às vezes numa palavra certa na hora certa, às vezes num silêncio que falava mais que 1000 sermões. E a história deles continua. Não porque tudo é perfeito, mas porque agora eles sabem, com Deus, até os finais que pareciam tristes podem virar começos. E isso, meu amigo, é o maior dos milagres. O milagre não terminou no reencontro. Terminou no dia em que, anos depois, eles se viram sentados à mesa de um jantar simples, rodeados de risos que já não carregavam o peso da culpa. As mãos, antes trêmulas de medo, agora se entrelaçavam com naturalidade como se Deus tivesse costurado não só seus corações, mas também seus sonhos. O filho que quase perderam para as ruas agora liderava um grupo de jovens na mesma igreja que os acolheu. A casa, outrora cheia de silêncios cortantes, agora ecoava com músicas, orações e o barulho bom de uma família que aprendeu a ser grata pelas cicatrizes. Eles descobriram que o verdadeiro milagre não era a restauração instantânea, mas a paciência de Deus em refazer o que estava quebrado pedaço por pedaço, lágrima por lágrima. Aprenderam que a fé não é a ausência de tempestades, mas a certeza de que até no meio do naufrágio, há um farol. E que, às vezes, esse farol tem rosto, o do pastor que orou por eles às 3 da manhã, da irmã que levou comida quando o orgulho não deixava pedir ajuda, do amigo que simplesmente ficou, sem julgamentos. Hoje, quando olham para trás, não veem só dor. Veem um Deus que escreve recomeços com tinta de misericórdia e uma igreja que, como as mãos de Cristo, nunca o soltou. Porque milagre, afinal, não é só o mar se abrir. É caminhar sobre as águas do medo e descobrir que, o tempo todo, você estava sendo carregado. Lição que ficou: a vida quebra todo mundo em algum ponto. Mas Deus não recolhe os cacos para jogá-los fora, ele os transforma em vitral. E a luz mais bonita sempre passa pelas rachaduras. Então, se você está no meio da tempestade, dance. Mesmo que seja na chuva. Porque o milagre não é esperar o sol voltar, é aprender a brilhar no escuro.